Extremamente lindo. Muito obrigado. Fui batizado em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias aos 20 e poucos anos de idade em Londres, passando a fazer parte de um grupo de novos amigos jovens adultos solteiros em minha recém-descoberta fé. Durante a primeira reunião sacramental após meu batismo, pediram-me que eu fosse à frente da capela e a congregação foi convidada a levantar a mão como sinal de boas-vindas à ala e à igreja. Essa prática era desconhecida para mim, mas olhei para aqueles rostos sorridentes e senti como se eles estivessem torcendo por mim, genuinamente entusiasmados por eu ter descoberto a fé em Jesus Cristo e o desejo de segui-lo. Muitos de meus novos amigos tinham vivenciado recentemente essa mesma recepção e transição para uma vida de fé. Uma semana depois, fui convidado a conversar com o bispo. Ele tinha reservado um tempo para me conhecer quando eu estava sendo ensinada pelos missionários. Ele se recostou na cadeira, batendo uma régua na palma da sua mão, e disse que estávamos nos reunindo porque ele tinha um chamado para mim. Ele havia orado a meu respeito e disse que esse chamado seria um benefício para mim e para meu futuro serviço ao Senhor em sua igreja. Ele fez o chamado de secretário adjunto da ala. O pensamento que me veio à mente foi: secretário adjunto da ala? Isso não é para mim. Felizmente, um pouco da graça divina interveio e respondi com um obrigado, dizendo que me esforçaria para aprender as responsabilidades relacionadas ao chamado. Eu não tinha a menor ideia do que fazer. Na igreja, no domingo seguinte, pediram-me que eu ficasse de pé quando meu chamado foi anunciado. Os membros da minha ala foram convidados a levantar a mão se concordassem em me apoiar. De maneira reconfortante, vi aquelas mesmas mãos erguidas e rostos sorridentes ao meu redor na congregação, assegurando-me que esses novos amigos me apoiariam com sua boa vontade, paciência e fé. O secretário da ala que eu deveria auxiliar veio falar comigo logo após a reunião e disse: venha, Patrick, vou lhe mostrar como funciona. Nos meses seguintes, ele me mostrou todos os procedimentos, sentado ao meu lado, muitas vezes, por horas, na pequena secretaria. Na verdade, para ser sincero, era muito pequeno. Era um local para pessoas sem experiência. Depois vieram outros chamados. Meu bispo cuidava de mim e, por fim, contou que se sentiu inspirado pelo Senhor a fazer chamados que me desafiariam, mas que não iriam além do que eu poderia suportar. Passei a ver propósito e poder em cada chamado que recebi. Em retrospectiva, a inspiração do bispo passou a fazer sentido para mim. Também tive a oportunidade de apoiar muitas outras pessoas, alegremente tentando apoiá-las à medida que aprendíamos a servir juntos. Muitas vezes, o chamado era perfeitamente compatível com os dons e talentos da pessoa. Ocasionalmente, houve momentos em que pensei: que escolha interessante. Embora essa sensação tenha sido ainda maior quando eu era a escolha. Com aquelas mãos levantadas, sorrisos de incentivo, estávamos participando do comum acordo em que podemos manifestar nosso apoio levantando a mão direita àqueles que são chamados a servir. O comum acordo não é uma mera formalidade, mas uma bela mistura de nosso arbítrio, união e fé. É um compromisso pessoal e voluntário de apoiar e ajudar os servos chamados pelo Senhor em sua responsabilidade, seja um membro do bispado, uma consultora das moças, um professor da escola dominical ou uma presidente da primária da estaca. Apoiamos uns aos outros por meio de nossas orações, nosso amor, nossa paciência e nossa fé. Será que vamos sempre concordar com aqueles a quem somos convidados a apoiar? Vamos sempre pensar que eles estão fazendo um bom trabalho e servindo como o Salvador faria? Talvez não. E talvez tenhamos razão. Porém, quando oramos por eles, e eles por nós, pontes importantes de união são construídas. Passei a compreender porque todos servem uns aos outros em uma ala ou ramo. Isso dá a todos nós a oportunidade de buscarmos a Cristo e suas virtudes, como a caridade, a humildade, a mansidão, o perdão e o amor, com pessoas que podem ser muito diferentes de nós.
Vi claramente como a fé é fortalecida e como o corpo de Cristo é unido. Pude observar o Senhor trabalhando por meio de servos imperfeitos, inclusive eu, que se esforçavam para discernir sua vontade em favor daqueles a quem serviam. Alguns chamados são muito desafiadores, enquanto outros podem nos levar a pensar: será que eu não poderia fazer mais? Vocês podem servir por algum tempo em um chamado de grande visibilidade e mais tarde serem chamados para um serviço mais discreto e menos reconhecido, ou para apoiar alguém com menos experiência. Quando os chamados mudam de modo a impactar profundamente você ou sua família, isso pode exigir grande fé e confiança no Senhor durante o processo de adaptação. Também reconheço que há pessoas que, devido às circunstâncias excepcionais, não podem aceitar um chamado em um determinado momento. Líderes cuidadosos serão sensíveis a isso e, por meio da oração, o Senhor pode ajudá-los a saber quando será o momento certo de servir novamente. Às vezes é inconveniente servir em um chamado que requer algo de nós. Será que com o tempo podemos ficar cansados ou relutantes? Aprendi repetidas vezes que, seja qual for nossa oferta, na economia do Senhor, sempre saímos ganhando. Quando o Salvador chamou Pedro, André, Tiago e João para segui-lo, eles instantaneamente deixaram suas redes. Se um chamado foi inconveniente ou incompreensível, deve ter sido esse às margens do Mar da Galileia. No entanto, eles seguiram com fé. E o que dizer de se sentir desanimado ou cansado? Bem, mesmo com tudo o que viram, sentiram e vivenciaram, aqueles primeiros apóstolos precisavam do gentil lembrete do Salvador e de seu convite para apacentarem suas ovelhas. Nosso serviço é uma escolha, uma oferta a Deus e uma bênção. Todos sabemos que a oração, o estudo das Escrituras e a adoração na igreja e no templo são fundamentais para o desenvolvimento de nossa fé. Será que reconhecemos que nossos chamados também têm um papel fundamental no crescimento de nossa fé? Os chamados vêm do Senhor e são feitos sob medida para o nosso crescimento, a nos humilharmos, olharmos além de nós mesmos e aprendermos que, de fato, quando estamos a serviço de nosso próximo, estamos, na verdade, a serviço de nosso Deus. O que realmente importa para o Senhor não é onde servimos, mas como servimos. E isso é importante para nós também. Não havia nenhuma falta de entusiasmo naqueles amigos de quem falei. Eles estavam vivendo sua fé a toda velocidade e aquilo foi contagiante. Pude ver a alegria que eles sentiram devido à sua devoção de corpo e alma, o que vejo até os dias de hoje. Tivemos a oportunidade sagrada de nos reunir para erguer a mão em apoio ao presidente Dallin H. Oaks, a fim de apoiá-lo como profeta, vidente e revelador do Senhor. Tenho certeza de que, se ele refletir sobre seu serviço na igreja quando ele tinha seus 20 e 30 anos, da mesma maneira que eu fiz, tornar-se presidente da igreja seria algo que ele nunca sequer poderia imaginar. Esse é um chamado que ele não buscou nem almejou. O peso dessa responsabilidade é colossal e assustador. Não consigo deixar de pensar em seu pai, que morreu quando o jovem Dallin tinha apenas 7 anos. E em sua mãe fiel e resoluta, que criou um filho resiliente e trabalhador. Mais tarde, ele viria a ser chamado de uma vida ilustre, mas modesta, para servir como membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Agora, 42 anos depois, com alegria o apoiamos como apóstolo sênior do Senhor, enquanto ele, de toda a sua alma, mais uma vez aceita um chamado sem reivindicar perfeição, mas confiando na mão orientadora do Senhor. Desde 1880, chamamos esse momento de Assembleia Solene, uma reunião sagrada para um propósito sagrado como esse. Embora hoje seja certamente um dia solene em propósito, é também um dia repleto de gratidão e regozijo pela oportunidade de toda a igreja se reunir e exercer o comum acordo. Mostramos nossa disposição de apoiar o presidente Oaks com nossa confiança e fé
e com nossas orações. Cada pessoa se igualou a todas as outras ao exercer com seriedade e solenidade seu direito de apoiar ou não aquele que, de acordo com os procedimentos determinados pelas revelações, foi escolhido para liderar. Quando, aos 12 anos de idade, Jesus foi encontrado por seus pais ensinando no templo, ele lhes disse que tinha ido tratar dos negócios de seu pai. E nós podemos também. Todo chamado, seja ele qual for, é assunto dele, quando aceito com um coração humilde e disposto e o desejo de levar e consolar seus filhos e de difundir suas boas novas. Não estamos apenas cumprindo uma designação quando respondemos a um chamado inspirado, mas nos unindo ao Salvador do mundo em sua infinita obra redentora. Ele precisa de vocês, ele precisa de mim. A vida é melhor, tudo é melhor, quando tratamos dos negócios dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.